O primeiro passo que você precisa fazer para emagrecer, o primeiro passo é o ser. Você precisa ser magro. Mesmo que você ainda seja uma pessoa com sobrepeso, com obesidade. Mas você precisa começar a ser magro. Como é que é ser magro, Amaury? Você precisa pensar, sentir e agir como uma pessoa magra, mesmo você estando acima do peso. Porque você já está com a intenção de ser magro. Então, como você deve se perguntar, como é que uma pessoa magra ela pensa? Como é que uma pessoa magra ela se sente? Como é que uma pessoa magra ela age? Você precisa se fazer essas perguntas, tá? Primeiro você precisa pensar como uma pessoa magra. Pergunta para uma pessoa magra: bicho, como é que tu pensa? Como é que são os teus pensamentos? E aí você precisa replicar esses pensamentos dessa pessoa magra, entendeu? Então você precisa ser magro antes de você emagrecer. É isso que você precisa ser. Você precisa ser magro antes de emagrecer. Você precisa pensar como uma pessoa magra. Como é que uma pessoa magra, você tem que se perguntar, como é que uma pessoa magra se comporta, pensa diante de um prato de comida, diante de um doce, diante de um salgado? Qual o pensamento dessa pessoa? Quais são os pensamentos que essa pessoa tem durante o dia? Será que ela pensa: eu tenho que comer doce, eu tenho que comer salgado, eu tenho que comer frituras, gorduras? Será que esse é o pensamento da pessoa magra? Não. Esse é o pensamento de uma pessoa gorda, de uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso. Então você precisa mudar esse pensamento e começar a pensar como uma pessoa magra pensa. A pessoa magra ela não pensa o tempo todo em comer besteira, em comer doce, em comer frituras, em comer salgados. Não. A pessoa magra ela pensa em quê? Em comer coisas saudáveis, em se alimentar de forma saudável. Então você precisa começar a pensar como uma pessoa magra, mesmo você estando acima do peso. Porque tudo começa com a intenção. Você já começa a pensar como uma pessoa magra e aí você vai começar a se sentir magra. Primeiro você precisa pensar, entendeu? Como é que aquela pessoa magra pensa durante o dia? Quais são os pensamentos dela? São pensamentos positivos, pensamentos negativos? Ela pensa muitas vezes em comer besteira? Não. A pessoa magra ela pensa em comer saudável, ela pensa em treinar, ela pensa em fazer coisas saudáveis. Esse é o pensamento de uma pessoa magra. Então, se você quer emagrecer, você precisa começar a pensar como uma pessoa magra. Você precisa pensar igual aquela pessoa que é magra, mesmo você sendo gorda, mesmo você estando acima do peso. Mas se você já começa a pensar como uma pessoa magra, já fica mais fácil de você emagrecer, porque você já está pensando igual uma pessoa magra. Você já está pensando em comer coisas saudáveis. Você já está pensando em fazer coisas saudáveis. Você não está pensando mais em comer besteira, não está pensando mais em comer doces, frituras e salgados, que é o pensamento da pessoa gorda. Você precisa abandonar esses pensamentos da pessoa gorda e começar a colocar os pensamentos, a viver os pensamentos das pessoas magras, que é de comer saudável, de se alimentar saudável, de fazer coisas saudáveis, entendeu? Então o primeiro passo para você emagrecer é você ser magro, mesmo você estando acima do peso. Como é que faz para você ser magro, mesmo você estando acima do peso? É você começar a pensar como uma pessoa magra, é você começar a se sentir magra e é você começar a agir como uma pessoa magra. Porque se você começa a pensar, a sentir e agir como uma pessoa magra, você será uma pessoa magra. É só questão de tempo para você ser essa pessoa magra. Entendeu? E aí você, depois que você começar a pensar como uma pessoa magra, quando você começar a colocar esses pensamentos de pessoas magras, esses pensamentos de uma pessoa magra, você vai começar a se sentir magro.
Você precisa sentir-se magro, mesmo que você esteja acima do peso. Mas se você começa a se sentir magro, você manda aquela informação para o seu corpo que você está se sentindo magro. E aí, como eu falei, é só questão de tempo para você emagrecer. Porque você está pensando como uma pessoa magra, você está se sentindo como uma pessoa magra e você está agindo como uma pessoa magra. Então, não tem como você não emagrecer. Você vai emagrecer. Porque você está pensando, sentindo e agindo como uma pessoa magra. O teu corpo ele vai entender essa mensagem. Porque a tua mente vai dizer, opa, esse cara, essa pessoa aqui, ela está pensando como uma pessoa magra. Então eu não tenho como ser gorda. Eu não tenho como me manter gordo se os meus pensamentos não são mais de pessoas gordas. Os meus pensamentos são de pessoas magras. Então a tua mente já vai começar a mudar. E aí você começa a se sentir como uma pessoa magra. E você se sentindo magro, o teu corpo também vai entender isso e vai dizer, ele está se sentindo magro, ela está se sentindo magra. Então eu tenho que emagrecer para realizar esse sentimento, para concretizar esse sentimento que ela está sentindo. E a mesma coisa quando você começa a agir como uma pessoa magra. Você começando a agir como uma pessoa magra, o teu corpo automaticamente ele vai se modificar para ser uma pessoa magra. Entendeu? Então esse é o primeiro passo para você emagrecer. É você ser magro. Pensar, sentir e agir como uma pessoa magra. É você seguir esses 3 passos. Pensar, sentir e agir para emagrecer. Como é que uma pessoa magra age diante de um doce, diante de um salgado? Ela come de forma compulsiva? Ela come parecendo que não tem fim? Não. Uma pessoa magra ela não age assim diante de um doce, diante de um prato de comida. Ela come devagar, ela come um pedaço de uma comida doce, ela come um pedaço de uma comida salgada, mas ela não come tudo que tem ali, o prato cheio de coisa salgada, o doce por inteiro, até acabar o doce. Então você precisa agir, ver como é que uma pessoa magra age. Começa a andar com uma pessoa magra e ver como ela age. Eita, fulano age assim, diante de uma refeição, diante de um doce, diante de uma festa. Fulano não sai comendo tudo não. Ele come sim, mas come ali o que precisa comer. Ele não come até passar mal não. Entendeu? Você precisa ver como uma pessoa magra se comporta. Como é que uma pessoa magra se comporta? Ela se comporta comendo besteira, só passando o dia todo assistindo. Ela se comporta sem praticar exercício físico, sendo sedentária? Não. Uma pessoa magra não se comporta assim. Uma pessoa magra ela se comporta se alimentando de forma saudável, ela se comporta praticando exercício físico, fazendo o que precisa ser feito, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde. É assim que uma pessoa magra se comporta. E você precisa se comportar assim para emagrecer. Você precisa se comportar igual a pessoa magra. Você precisa ser uma pessoa magra para emagrecer. Você precisa pensar, sentir e agir como uma pessoa magra para poder emagrecer, tá bom? Então esse é o primeiro passo que você precisa dar para emagrecer. É você ser magro, pensar como uma pessoa magra, se sentir como uma pessoa magra, agir como uma pessoa magra, se comportar como uma pessoa magra, para que você possa emagrecer. Você pensando, sentindo e agindo como uma pessoa magra, você vai emagrecer. O seu corpo vai entender que você está querendo emagrecer. Agora, se você pensa como uma pessoa obesa, como uma pessoa gorda, se você sente que é uma pessoa gorda, se você se sente, se você age como uma pessoa gorda, hábitos de pessoas gordas, você vai continuar sendo gordo. Então você precisa mudar isso na sua mente. Você precisa ressignificar. Você precisa mudar o seu pensamento, o seu sentimento e sua forma de agir para você conseguir emagrecer.